Antes. Eu tive filhos antes. E aí eu tive que lidar novamente com um desespero, né? E eu lembro quando eu saí do cemitério, todos já tinham ido embora e eu fiz questão de ser a última a sair. E enquanto eu descia as escadas da saída do cemitério, eu respirei fundo e falei para mim mesma, sozinha, de novo, outra vez. E prossegui. Se eu chorasse, Gaia, eu destruiria os meus filhos. E eu não pude chorar. Qual a idade dos seus filhos nessa época? Na época, minha filha tinha 17 anos. O outro menino deveria ter 14. E a outra menina deveria ter 11 anos, por aí. Meus filhos passaram por muita coisa do lado da mãe. E eles enfrentaram tudo, Gaia, com maestria. São 3 grandes heróis. Cobrados pela história, né? Porque são os meus filhos. Então, algumas pessoas me olham, me admiram, e eles irão cobrar dos meus filhos que eles sejam como a mãe. Eles não precisam ser como eu, eles só precisam ser bons cidadãos, entendeu? Essa responsabilidade não é deles. Então, eu tive que me refazer das cinzas novamente. Sentei na cadeira e resolvi estudar. Estudar, 31 ler. anos. 31 anos. Eu não consegui terminar, na época, o meu mestrado, porque 30 dias depois que eu enterrei meu marido, a minha filha mais velha acabou tendo um bebê de 7 meses, prematuro. Não pense que a minha vida foi só de desgraças. A minha vida não foi de desgraças. Minha vida foi uma vida de testes para saber se eu estava pronta. Então, a minha neta nasceu de 7 meses, de uma mãe que tinha lúpus, né? Em meio àquele redemoinho de problemas, aquela pressão emocional de um sequestro, de assassinato, de medo que uma família estava passando, porque nós não obtínhamos respostas. Simplesmente a violência bate na porta do cidadão e ninguém faz nada. Nossas leis não são endurecidas para bandidos. Não. Elas sacrificam a população de bem. Elas são feitas para proteger os bandidos. Então, eu entendi. Ali eu entendi que a segurança pública, eu entendi que a proteção das nossas fronteiras, eu entendi por que a questão da proteção das minhas fronteiras, das fronteiras do Brasil, tem a ver com o sequestro e com o assassinato do meu marido, né? O que liga o sentimento, né? O sentimento. Primeiro, para que nós tenhamos bandidos capazes de roubar um carro e matar uma pessoa e ter armamento, essa arma passou por uma fronteira. Né? Então, eu comecei a me preocupar com as fronteiras do Brasil. Então, se não fosse essa experiência dramática da minha vida, eu não teria me preparado para dar uma resposta para a sociedade. Então, eu sentei e fui estudar. E aí eu fiz o processo seletivo para o Exército, para a Marinha. No primeiro ano não deu certo, eu fui reprovada. Você tentou entrar como oficial, você entrou na... Aí eu fiz a segunda vez, também não deu certo, deu errado. Na terceira vez eu consegui passar. Passei para o Exército, passei para a Marinha. Isso em 2010. Em 2011 eu ingressei nas fileiras. Então, aí eu me tornei a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas brasileiras. Inicialmente como aspirante, depois como segundo tenente, depois como primeiro tenente. Então, você saiu do Exército como primeiro tenente? Saí do Exército como primeiro tenente.
E no ano em que eu entrei para o Exército, estava tendo os Jogos Mundiais Militares. E eu fui convidada, né, para hastear a bandeira do Brasil. Agora a gente chegou no momento que eu tava esperando, então. Nossa, porque meu coração tá todo amassado aqui já, Silvia, mas tudo bem. Você passou por tudo isso, teve momentos maravilhosos, assim, eu tenho certeza, né? Tive. O nascimento dos seus filhos, seu filho, 2 filhas e um filho. Isso. Né? 2 filhas e um filho. Neto. Depois de ter neto, você entrou pro exército. Você já era vovó quando você entrou pro exército, Silvia. Exatamente. A vovó tenente. Vovó tenente. Então, no exército, Gaia, a abertura dos jogos, né? Quando me convidaram, eu sabia da minha responsabilidade. Ali, em cima daquele palanque, púlpito, não sei, pódio, né? Pódio, diante daquele mastro com a responsabilidade. Foi aqui no Brasil? Foi aqui no Brasil. Na frente de vários países, para o mundo. Não era para aquelas professoras. Foi para o mundo, Gaia. Os coleguinhas da escola que assistiram isso ficaram morrendo de inveja. Nossa, lá, aquela que não assistia a bandeira, tá lá assistindo a bandeira na televisão. Para o mundo, Gaia. Eu fui preparada. Então, por isso eu digo, eu agradeço. Eu não tive inimigos. Eu tive instrutores. Então, todos os dias, se alguma coisa ruim acontece comigo, Gaia, eu agradeço. Eu agradeço, porque eu sei que eu estou sendo merecedora. Não por ser uma pessoa ruim, mas é porque eu estou sendo treinada para suportar. Silvia, eu vou te falar que eu consigo entender exatamente essa sua abordagem, como você vê as coisas que aconteceram. Porque, às vezes, quem me acompanha nas redes sociais, vê minha família, o jeito que a gente é, a sintonia, a alegria, mas as pessoas não veem o que a gente passou para conseguir o que a gente tem hoje, né? Exatamente. Tanto que foi o tanto de humilhação, o tanto de tristeza, de decepção, né? Mas eu olho para tudo isso que aconteceu, você falando eu vejo exatamente igual. Eu olho para tudo de ruim que aconteceu na minha vida, muitas coisas ruins, assim mesmo, eu já acidente de carro, já perdi amigos e tudo isso me fez quem eu sou hoje, então eu sou grato por tudo que aconteceu, principalmente as coisas ruins. Hoje, eu não sei se você se vê assim, mas hoje eu me vejo como uma pessoa assim, dura na queda. Eu também. É difícil alguém me derrubar, sabe? É difícil alguma coisa me colocar para baixo ao ponto de eu não ter ânimo. Porque se eu já superei e sobrevivi a tudo que aconteceu antes, é complicado. Eu acho que me construiu forte como eu me vejo hoje. Você também percebe dessa maneira? Geralmente, assim, as pessoas, quando eu falo sobre alguns eventos da minha vida pessoal e eu choro, não é porque eu estou sendo fraca. É porque eu estou sentindo orgulho. Eu estou sentindo orgulho de ter sobrevivido àquilo que talvez muitas pessoas achassem eu não iria conseguir. Vulnerabilidade não é fraqueza. Exato. Na verdade, é uma coragem muito grande, a capacidade de mostrar sua vulnerabilidade, sabe? E sem o medo do julgamento. Isso para mim é coragem, é uma virtude. Minha esposa reclama que eu choro muito com filmes. Não sei quando você, mas eu vejo propaganda de Bombril, aquela vez. Você lembra do cara que fazia propaganda do Bombril? Uhum. Quando ele fez a última propaganda dele despedindo. Eu chorei. Isso não quer dizer que eu seja fraco. Eu não tenho medo de mostrar minha vulnerabilidade, né? Mas continua, não quero te interromper. Daí você assistiu a bandeira. Isso. E eu escutei em inglês e em português que a aspirante a oficial Silvia Nobre Wayampi superou barreiras, derrubou obstáculos e se transformou na primeira mulher indígena oficial das Forças Armadas Brasileiras e naquele dia realizava o sonho de uma vida inteira, hastear a bandeira do seu país. Clímax da sua vida ali. Como é que você conseguiu se controlar ali, Silvia, naquele momento? Foi difícil? Foi, eu queria chorar, eu queria... E não pode, porque tem toda a situação. Você tá ali como uma pessoa do